Você tem que matar na cruz de Cristo todo o seu desejo violento, predador, mamífero, animal, vingativo, violento. Isso si mesmo. E você tem que matar também o homem velho que não compreendeu o evangelho, que está com a mente no Velho Testamento, por isso que ele é o homem velho. E matando si mesmo, matando o homem velho, nasce o homem novo. O homem com outra mentalidade. O homem que compreende o próximo, que respeita, que perdoa, que é misericordioso, que deixa passar, deixa ir, não fica preso a vinganças, a raivas, a angústias, a nada. Deixa ir. E, ao mesmo tempo, é um homem com uma cabeça liberta, uma cabeça tranquila diante de Deus, porque sabe que Deus o perdoou. Então, esse é o homem novo. Morreu o homem velho e ressurgiu, ressuscitou o homem novo. É isso que Paulo está dizendo desde a semana passada e agora começa de novo. Vamos ler de novo, então, Romanos 6:8. Romanos 6:8. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então a morte não tem mais domínio sobre Cristo, porque Cristo ressuscitou. Nós ainda não morremos e também não ressuscitamos fisicamente. Mas Paulo está fazendo um jogo de palavras. Ele não está aqui falando da nossa morte e da nossa ressurreição física. Não é isso que ele está falando. Ele está usando a morte e ressurreição de Cristo para simbolizar a morte do velho homem, do si mesmo, que deve morrer e deve ressuscitar uma mentalidade nova de um homem novo, que olha o mundo com os olhos de Cristo. Então, esse sentido que ele está dizendo de morrer e ressuscitar aqui, nesse momento, é um sentido figurado, simbólico, que quer dizer, olha, como Cristo morreu na cruz e ressuscitou, você deve matar em você o homem velho e deixar vir o homem novo. E aí olha o que ele vai dizer, versículo 10, Romanos 6:10. Com efeito, aquele que morreu, está falando do homem velho, aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas. E aquele que vive, vive para Deus. Olha o que ele está dizendo. Quando você mata o homem velho, mata a mentalidade velha, mata aquele homem que tem medo de Deus, que só olha para as coisas com olhos de pecado. Desculpa interromper, mas é rapidinho. Nós tivemos o curso gratuito Como Ler a Bíblia. E se você perdeu as aulas, uma boa notícia, elas estão disponíveis para você. É só clicar aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, e você vai ter acesso a todas as 2 aulas para você aprender a ler e entender a Bíblia de verdade. Clica aí abaixo, estou te esperando lá. Julga, critica e critica ele mesmo e não consegue se perdoar porque ele só traz à mente pecados e pecados e ele fica sentado fazendo listas de pecado, coisas que já tem anos e ele está botando isso por escrito porque ele está fissurado em pecado. Esse é o homem velho que não entendeu o perdão de Deus ainda. Ele está preso ao pecado. Está entendendo o jogo de palavras? Aí ele fala no versículo 10, vou ler de novo, Romanos 6:10. Com efeito,
Aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas. Uma vez por todas. Se você aceita o evangelho, se você aceita o perdão de Cristo na cruz por você, você morreu para o pecado uma vez por todas. E aí continua. E aquele que vive, vive para Deus. Aquele que matou o homem velho e deixou ressurgir o homem novo, ele vive para Deus, ele fala de Deus. Ele fala das coisas de Deus. Ele fala das coisas do evangelho. Ele fala dos mandamentos de Cristo, do amor, da misericórdia, da paz. Ele não vive para o pecado e nem vive para o diabo. O que eu tenho visto, e a internet mostra muita dessa porcaria, é muita gente que se diz pregador do evangelho, se diz pregador de Cristo, mas só prega o diabo. Só prega pecado, só condena as pessoas, só aponta o dedo. Tudo é obra do diabo. O diabo é mais poderoso que Jesus na boca dessa gente. Porque o que Cristo fez na cruz não conta. O que conta é o diabo que está ao seu lado, e o diabo está na sua casa, e o diabo... Eu fico olhando isso e falo, gente, cadê o evangelho? Cadê a mentalidade do homem novo, do homem justificado diante de Deus? Do homem perdoado diante de Deus? Do homem abençoado na cruz de Cristo? Cadê? Esse pessoal prega diabo, pecado, condenação, como se não tivesse acontecido a salvação. Como se Jesus não tivesse vindo ainda. Parece que não veio. Porque parece que o que Jesus fez na cruz não tem eficácia nenhuma. Porque não crê na cruz de Cristo. Não crê no evangelho da salvação. Aí o versículo 11, Romanos 6:11. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado, porém vivos para Deus, no Cristo Jesus. Vivos para Deus, mortos para o pecado, vivos para Deus. Isso quer dizer que você deve se considerar perfeito? Isso quer dizer que você deve se considerar melhor do que os outros? Não. Isso quer dizer que você deve se considerar uma pessoa feliz. Só isso. Você deve se considerar uma pessoa que vive em paz. Que está em paz com Deus. Uma frase que eu gostei muito de Romanos. Olha aí, ó. Romanos 5, versículo 1. Um capítulo antes. Romanos 5, 1. É Paulo dizer assim, ó. Assim, pois, justificados, tornados justos pela fé, estamos em paz com Deus. Essa frase tem ficado muito forte para mim. Estamos em paz com Deus. Não é ficaremos em paz com Deus, já estamos. Essa é a consciência do homem novo. Ele está em paz com Deus. Porque ele sabe que acima do pecado dele tem o perdão de Deus. Acima do pecado dele tem a misericórdia de Deus. Ele não carrega fardos pesados do passado na cabeça dele. Ele não fica enumerando pecado, ele não fica caçando pecado na história dele. Alguém me escreveu essa semana, é aluno nosso aqui, dizendo que ficou fazendo uma lista, levantando os pecados mais cabeludos da vida dela, coisa que ela não lembrava mais, aí ela foi lembrando e anotando. Não tem necessidade disso, minha irmã.
está perdoado. Creia no perdão de Deus sobre você e se perdoe também. E quem está dizendo isso aqui para a gente, quem escreveu isso aqui para a gente, era um assassino. Paulo era assassino. Paulo torturava pessoas. Você já pensou nisso? Esse cara que você está lendo aqui, assassino, torturador, perseguidor. É esse cara que está dizendo isso. Liberta a tua cabeça. Você imagina a quantidade de trauma, de pensamento negativo, de pensamento intrusivo, de culpa, de remorso, que esse homem não trazia no coração dele. Mas tudo isso ele curou. Porque ele não ficou escravo do pecado. Ele estava servindo a Deus. E então ele não ficava falando de condenação. Ele falava de salvação. Abra aí, Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Tem alguém aí estudando a mente de Paulo? Já viu falando isso lá. Romanos 3:8. Olha o que Paulo está falando dele. Presta atenção nas palavras de Paulo. Lembra, Paulo não é um santinho que está lá no céu. Esse Paulo aqui que escreveu isso não era nada disso. Era um homem igual a mim, igual a você, carregando nas costas assassinatos, torturas e perseguição de inocentes. Aí ele se converteu, entendeu a boa nova para ele, o perdão de Deus sobre ele. A mente libertou-se de tudo isso, tirou aquele peso pesado do passado, aquela mochila cheia de pedra, cada pedregulho assim, ó, carregando do passado. Esvaziou a mochila. Aí escreveu assim, ó, Romanos 3:8. Romanos não, perdão. Filipenses 3:8. Paulo escreveu assim: mais do que isso, julgo que tudo é prejuízo diante desse bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo diz que tudo o que ele sabia era nada perto desse evangelho que ele recebeu. E olha que Paulo sabia muita coisa. Ele continua: por causa dele, por causa de Cristo, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo. Porque Paulo perdeu o posto que ele tinha na religião, ele perdeu a autoridade que ele tinha, ele perdeu a vida tranquila, bem remunerada que ele tinha. Pode ser que ele tenha perdido até a esposa nessa história aqui, de ter se convertido ao evangelho. Não sabemos se Paulo era casado ou não, mas pelo cargo que ele ocupava na religião judaica de ser líder lá, na idade que ele tinha, certamente ele era casado. E pode ser que a esposa o tenha deixado quando ele se converteu ao evangelho. Pode ser. Como pode ser também que ela tenha morrido. Pode ser. Mas a gente não tem essa notícia, então a gente fica especulando, mas é uma possibilidade. Aí vem o versículo 9. E ser encontrado unido a ele. E isto não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus, fundada na fé. Ou seja, é obra dele em mim. Tudo que eu recebi de perdão, de misericórdia, sobre o meu passado violento, terrível, negro, horrível, tudo isso foi graça dele em mim. É assim que eu conheço Cristo. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume. Parece que está dando uma microfonia aqui.
É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte. Ele vai falar de morrer o homem velho, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Agora que eu quero que você preste atenção. Não que eu tenha já recebido tudo isso, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo. Não, perdão. Pulei aqui. Não, estava certo. Versículo 12. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus. Prestou atenção no que ele disse? Observa. Você tem que observar o detalhe. Vou ler de novo, versículo 12. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito. Paulo não está dizendo assim, ó, eu continuo pecando, gente. Eu continuo falho, pecador, pensamento doido, vontade de esganar um. Continuo, mesma coisa. Ó, não que eu tenha me tornado perfeito, não. Mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus. Essa é a mentalidade. Você não está perfeito, você é pecador, continua pecando, vai pecar, mas você já foi alcançado por Cristo antes. É o que Paulo está dizendo, eu não sou perfeito ainda, eu continuo errando, mas eu já fui alcançado por Cristo. Então eu sou um pecador perdoado. Aí está a minha perfeição. A minha perfeição não é porque eu sou perfeccionista, nunca mais errei. Não. A minha perfeição é porque eu continuo pecando, mas já fui alcançado por Cristo Jesus. Eu agora sou um pecador, tenho que me arrepender, tenho que voltar atrás, tenho que pedir perdão, tenho que me converter, tudo isso. Mas eu sou um pecador perdoado. Então eu sou um pecador que eu tenho a consciência de que, diante de Deus, eu estou em paz com Ele. Não porque eu seja perfeito, não porque eu já alcancei a perfeição, como Paulo está dizendo, mas porque Ele me alcançou primeiro.